Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o teto de gastos e também o mercado financeiro. E as palavras de Lula causaram a alta no dólar de 2,76% e a queda de 2% no Ibovespa, que é o principal índice do mercado acionário brasileiro. Lula falou nesta quinta-feira durante o evento Brazil Climate Action Hub, grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações climáticas na COP27. No pronunciamento, o presidente eleito voltou a criticar o teto de gastos, um dia após a entrega da PEC pela equipe de transição ao Congresso. Lula afirmou que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Sobre o meio ambiente, Lula defendeu a criação de uma governança global para cumprir as decisões e compromissos relacionados ao clima. O petista disse que os fóruns da ONU não podem continuar sendo apenas discussões teóricas, que muitas vezes nunca são levadas a sério ou cumpridas. O presidente eleito afirmou que um órgão de governança global poderia fazer muitas dessas decisões serem colocadas em prática. E essa reação do mercado que a gente acabou de ver também se deve à entrega da PEC da transição no Congresso, que foi feita pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O texto deve propor a retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Chamado também de minuta, esse texto preliminar entregue pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin irá passar por análise no Senado e na Câmara e prevê o gasto de 175 bilhões de reais fora do teto e sem prazo definido. Então, entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$600 e os R$150 por criança com menos de 6 anos de idade. Então, em resumo, essa é a proposta que agora caberá ao Senado e à Câmara Federal analisá-la. Então, nós já entregamos, não entregamos nenhuma PEC. Nós entregamos uma proposta, um anteprojeto, para que seja analisado pelos senadores e deputados federais. O texto prevê ainda a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras. Com isso, o impacto da proposta de emenda constitucional pode ser ainda maior. São 3 pontos que podem gerar um estouro do teto. O primeiro diz respeito à continuidade do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de R$600 por beneficiário, com o pagamento extra de R$150 por criança de até 6 anos. Para esse item, o texto estima a necessidade de até 175 bilhões de reais, sendo 70 bilhões de reais adicionais ao orçamento de 2023, proposto pelo atual governo e sem prazo definido, ou seja, não foi determinado quando esse montante poderá ser usado. O segundo item prevê uma permissão para o governo usar receitas extraordinárias para investimentos, com intenção de elevar o investimento público na economia para até 1% do PIB. O governo pretende usar parte das receitas extras, no limite de até 23 bilhões de reais para esse fim. Até então, esse dinheiro seria usado para o abatimento da dívida pública. E o terceiro item prevê o uso de receitas de fundos socioambientais e de universidades, ou seja, um dinheiro obtido por doações desses entes para ser usado livremente, sem que seja incluído na conta do teto de gastos.
O relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, afirmou que a maior dificuldade em relação à PEC não é a tramitação, mas sim chegar a um consenso de qual o texto ideal entre os parlamentares. E que assim que chegarem a esse consenso, ele será o primeiro a assinar a proposta, o que lhe dará a autoria da PEC, e que as demais assinaturas só serão recolhidas quando houver segurança no texto ideal. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de 43 contas de pessoas e empresas supostamente ligadas às manifestações que questionaram o resultado das eleições. Segundo o STF, o bloqueio tem o objetivo de frear o uso de recursos para financiar esses atos. Pela decisão de Moraes, a Polícia Federal deve tomar o depoimento de todos os suspeitos no prazo de 10 dias. Alexandre de Moraes também deu 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de afastamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O pedido foi protocolado pelo deputado federal Marcelo Calheiro, que alegou que o ministro põe em dúvida o processo eleitoral brasileiro. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. A Coreia do Sul denunciou nesta quinta novos disparos de mísseis balísticos feitos pela Coreia do Norte. De acordo com o Estado-Maior do Sul, o projétil teria caído no mar do Japão. E, por outro lado, Pyongyang fez um alerta aos Estados Unidos e aos aliados. Caso a aliança com o Japão e a Coreia do Sul seja fortalecida, as respostas norte-coreanas serão mais duras. Especialistas afirmaram que o lançamento estava programado para coincidir com a fala do ministro norte-coreano de Relações Exteriores, que criticou as recentes conversas de líderes sobre a atividade nuclear do país. Ele também afirmou aos Estados Unidos que quanto mais tentarem fortalecer a aliança de segurança com o Japão e a Coreia do Sul, mais feroz vai ser a resposta norte-coreana. Durante a cúpula do G20 na Indonésia, o presidente americano Joe Biden pediu que o líder chinês Xi Jinping utilize a influência do cargo para controlar a Coreia do Norte depois de uma onda de lançamento de mísseis. Na cúpula de Associação das Nações do Sudeste Asiático, no Camboja, Biden também conversou com os líderes do Japão e da Coreia do Sul sobre formas de abordar o que considerou ser uma ameaça dos programas de armas norte-coreanos. Dias atrás, Washington respondeu aos testes de Pyongyang com uma ampliação dos exercícios militares com a Coreia do Sul. Analistas afirmam que a Coreia do Norte aproveita a oportunidade para testar mísseis proibidos porque quer driblar novas sanções da ONU, dada a paralisação do organismo mundial pela guerra na Ucrânia. E atenção a esse alerta. Um estudo norte-americano indicou que a reinfecção por Covid pode ter efeito cumulativo e causar mais complicações. Os sintomas prolongados também aumentam nas pessoas que têm reinfecção. Quem já teve Covid pode até estar pensando que já teria anticorpos para combater a doença em caso de reinfecção. Mas um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que a Covid pode ter efeito cumulativo e causar ainda mais complicações a partir da segunda contaminação. Nesses tempos de subvariantes de Ômicron se espalhando, talvez seja necessário se cuidar bem mais. Um bis do SARS-CoV-2 pode ser pior do que o primeiro contato com esse vírus. Os pesquisadores da Universidade de Washington e da Veterans Research and Education Foundation, nos Estados Unidos, afirmam que o risco de problemas cardíacos e pulmonares, diabetes, doença renal, disfunções neurológicas e outras tantas doenças passa a ser muito maior na turma que testou positivo mais de uma vez. Esse quadro foi notado mesmo quando os cientistas colocaram lado a lado pessoas que tomaram a vacina. A ameaça de ter que ir parar no hospital pela Covid-19 ou por causa de uma dessas complicações até 6 meses depois também é maior para quem já teve a doença. Os dados da pesquisa são baseados em mais de 5 milhões de pessoas atendidas pela rede que cuida da saúde dos veteranos americanos. Delas, 443 mil foram diagnosticadas com Covid-19 uma vez. Já outras cerca de 41 mil pegaram o SARS-CoV-2 2 ou mais vezes.
Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!